sem mais delongas. Estamos aqui na plataforma do TradingView, pessoal. O que a gente está tratando? A gente está tratando da carta do número 3, certo? A gente aprendeu a carta do número 1, aprendeu a carta do número 2, agora a gente está com a carta do número 3. Essa carta do número 3, ela é um pouco diferente. Por quê? Porque ela é uma carta de swing trade. Ela é uma carta para quem quer operar um pouco mais demorado, uma carta para quem tem paciência de esperar. Carta 01 é um day trade ali, onde você tem de terça, quarta e quinta para estar operando. Carta 02 também é um day trade, onde você tem de terça e quarta, em ocasiões podendo operar quinta. Carta 03 é já um swing trade, onde você vai estar buscando de 100 a 300 pontos na faixa de segunda, terça e quarta-feira, como eu já expliquei para vocês. O que é que eu vou trazer para vocês hoje que vai acrescentar na visão de vocês? Eu vou trazer basicamente a única e exclusiva situação do indicador que o Michael fala. O Michael fala de um indicador para essa carta e eu vou estar ensinando para vocês. Por quê? Eu recordo-me que a gente já viu sobre esse indicador. No Core Content, ainda não. Mas quem acompanha o meu YouTube, que eu sei que quem está aqui acompanha o YouTube, lá na série dos criadores de mercado, eu abordo sobre esse indicador. Depois, quando eu parei para me recordar um pouco dos vídeos que eu já tinha gravado, eu lembro-me que eu abordo esse indicador lá no YouTube, série dos criadores de mercado. Pô, David, esse indicador é um santo graal que vai resolver todos os meus problemas? Não. Até porque esse indicador ele vai te mostrar basicamente o sentimento dos comerciais, o sentimento dos grandes bancos e o sentimento ali do varejo. É basicamente isso que o Michael está passando para a gente estar podendo observar. É os sentimentos dessas três questões que movem o mercado. Sentimento dos comerciais, sentimento dos grandes bancos, sentimento basicamente ali da sardinha do varejo. Como é que eu faço isso, David? Você vem até uma nova aba. Quando você chega na nova aba, você vai digitar barchart.com, como está aqui, ó, barchart.com. Quando você abrir o barchart.com, você vai ter o quê? Deixa eu dar um zoom aqui. Você vai ter aqui nessa aba superior, Bar Chart, visto essa aba superior aqui do Bar Chart, você vem Select a Commodity. Quando abrir Select a Commodity, aqui, você vai ter uma imensidão de questões aqui. Eu pergunto, o Select a Commodity abriu para vocês aí, pessoal? Porque aqui na tela não abriu o Select a Commodity. Beleza. Então, quando a gente vem baixando aqui, deixa eu só dar uma atualizada aqui, porque a minha tela aqui está travando. Só um minuto. Vou apresentar a tela novamente. Deixa eu ver agora se aparece aqui. O Google Meet não apareceu, mas pelo que eu vi não travou. Então, Select a Commodity aqui, ó, quando você clica Select a Commodity, tem uma imensidão de artigos, certo? Onde vocês podem vir aqui, traduzir, quem não entende muito de inglês, vocês vão ver que vocês vão ter trigo, milho, soja, petróleo, gasolina, gás natural, ouro, prata, cobre, platina, paládio, alumínio, gado e vai indo, certo? Então, a gente basicamente trabalha com algumas questões. A gente trabalha com os índices, que a gente vai tratar do S&P, Nasdaq, Dow Jones e outros índices aqui. Assim, o Nasdaq Micro e outras questões. A gente basicamente trabalha com os índices e trabalha também com as moedas, quem opera Forex, que é basicamente aqui o currency, que
que são as moedas. Onde a gente tem o índice do dólar americano, que é o DXY, Bitcoin, Ether, Libra, dólar canadense, iene, franco suíço, euro, dólar australiano, peso e assim sucessivamente. E o real brasileiro lá também. São as maiores moedas, basicamente, que estão aí no mercado financeiro. Quando a gente vem, a gente tem que selecionar um mercado, tá? Vamos pegar aqui o mercado do euro, por exemplo, né? A gente está tratando do, ou melhor, o mercado do índice do dólar americano. Vai abrir isso aqui, ó. Abriu isso daqui. O que é que vocês vão procurar? Vocês vão procurar o interesse em aberto. Tá? Você está procurando o interesse em aberto. Tá bem aqui, ó. Essa aba aqui, ó. Interesse em aberto. Desse interesse em aberto, você vai pegar o que tem um número maior. A gente tem o de setembro de 2025, que tem 34,353, e a gente tem já o de dezembro, que tem 595. Então a gente vai ficar com o de dezembro, que tem 595, certo? A gente clica nele. Quando a gente clica nele, a gente é direcionado basicamente para essa aba futuros aqui. Vocês vão ver que vai abrir basicamente algumas informações, nada relevante para a gente. Então a gente vem aqui nessa parte do chart aqui, a gente vem gráfico interativo. Quando a gente clica no gráfico interativo, deixa eu tirar aqui porque vai ficar mais fácil para você pesquisar. Vai carregar, tá? Carregou aqui. Reparem que eu já estou com ela aqui, ó. Esse ativo eu já estou com ele aqui. Mas eu vou retirar ele para que vocês possam ver como é que a gente vai fazer essa seletividade. Deixa eu pegar um ativo mais melhor. Vou pegar o programa que opera mais dados. Interesse em aberto. Dezembro. Chart. Aqui esse gráfico está melhor. Então, nessa parte superior aqui, ó, vocês vão fazer algumas configurações. Vocês vão botar no diário. Vocês vão vir aqui, vocês vão colocar 3 meses. Aqui, ó. 3 meses. Diário, 3 meses. Muito provavelmente o gráfico de vocês que vai aparecer não vai ser o gráfico de velas. Você vem aqui, muda esse gráfico de velas e depois você vem em indicador. Quando você chegar em indicador, você coloca a sigla COT. É o primeiro aqui, ó. COT. É o primeiro. Vocês reparam que tem basicamente, ó, 3 abas: vermelha, verde e roxo aqui na minha. Deixa eu ver se ele pega aqui. Ó, vermelho. Especificações de comunicação. Basicamente aqui são os comerciais, tá? Os comerciais. Aqui são basicamente os grandes players, o verde, tá? São os grandes players. E aqui o roxo são basicamente o varejo. É isso. O que é que a gente quer? A gente quer os comerciais. A gente quer só o vermelho. Então a gente desativa o verde e desativa o roxo e aplica. Quando a gente aplica aqui, a gente tem esse indicador aqui. A gente tem esse indicador aqui. Ele está bem aqui. Ó. O que é que a gente vai fazer, pessoal? Como a gente está tratando sobre os comerciais, a gente vai voltar 12 meses atrás, certo? A gente vai voltar 12 meses atrás. A gente está aqui em julho, basicamente. A gente vai voltar para julho do ano passado. A gente vai procurar julho do ano passado aqui. Está basicamente aonde? Aqui, ó. Tá? Julho desse ano, julho do ano passado, certo? Com essa informação aqui, vocês não vão precisar de nada daqui. A gente vai fazer uma análise desse indicador aqui, ó. Tá? Vai fazer uma análise desse indicador.
Deixa eu colocar o gráfico aqui para que vocês consigam uma interação do que eu vou fazer. Deixa eu tirar um print. É isso aqui que a gente vai fazer aqui, tá? Nessa aba é isso aqui. Vou ensinar para vocês agora como é que vocês vão fazer a leitura dessa paradinha aqui. Quando a gente chega aqui, ó, o que é que a gente tem que prestar atenção, pessoal? A gente tem que prestar atenção nessa extremidade aqui, ó. Vocês reparam que tá de setembro, de julho do ano passado até julho desse ano. A gente vai medir nesse indicador, o que é o seu extremo e o que é o seu extremo oposto. Ou seja, os extremos. A gente vai pegar a mínima e até a máxima dele aqui, ó. É isso aqui que a gente vai fazer. Da mínima até a máxima desse último ano aqui, ó. A gente consegue perceber o que aqui? A gente consegue perceber que a máxima se deu aqui em fevereiro, a mínima se deu mais ou menos aqui em dezembro. Então, o que é que os comerciais estão fazendo aqui, basicamente? Toda vez que os comerciais passam acima da linha mediana, tecnicamente eles estão começando a comprar. Ainda se o gráfico vai subir ou descer, mas os comerciais estão colocando compras nisso. Quando eles começam a vir abaixo da linha de 50%, os comerciais estão vendendo. Lembrando, por ser uma carta voltada a swing, você tem que ter respaldo para o que o mercado vai fazer no médio e longo prazo. Aí o Michael vem e traz esse indicador. Ó, vai no baixart.com, seleciona o que tu quer, coloca lá o compromisso dos trades, dos comerciais, dos grandes e dos pequenos. Basicamente, os grandes são bancos, instituições grandes. Os pequenos são os varejos, é o sentimento ali dos varejos. E essa linha vermelha é o sentimento dos comerciais. Basicamente, é quem movimenta o mercado. É o sentimento dos bancos centrais, vamos falar assim. O sentimento dos bancos centrais, o que é que ele está me dando aqui? Pô, eu estou em julho, eu volto 12 meses para julho do ano passado e então eu tenho agora uma leitura. Eu vou traçar uma fibra da mínima do sentimento dos comerciais até a máxima do sentimento dos comerciais, tá? Então a gente tem essa informaçãozinha aqui, ó. Deixa eu tirar um print aqui disso daqui para ficar bacana. Para quando eu passar aqui o mouse, não. Aí, deu merda. Só um minutinho, vai dar certo. Então, quando eu, Dave, for analisar meu mercado para o médio e longo prazo, eu vou olhar isso aqui, para uma visualização mais ampla, para eu entender o que é que os comerciais, o que é que os bancos centrais estão pensando, certo? É isso aqui que o Michael usa para entender. Então, reparem, tecnicamente, o que é que ele está falando? Ó, toda vez que o mercado passar abaixo dessa linha de 50%, eu entendo que os bancos centrais estão basicamente começando a vender. Eu entendo que os bancos centrais estão começando a vender. Toda vez que ele passar acima, eu entendo que os bancos centrais estão começando a comprar, estão otimistas. Passou abaixo da linha média, pessimista. Subiu acima, otimista. Passou abaixo, ó. Olha aqui. Eles começaram a vender aqui, ó. Preste atenção. O Michael não está dizendo que é para você vender ou comprar. É para você entender como é que está o sentimento dos bancos centrais. Então, lá por volta de setembro de 24, os comerciais já começaram a ficar pessimistas.
Ó, peraí, vamos vender um pouquinho aqui. Vendeu, 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 vendeu. Aí foi lá e comprou, surfou essa alta. Reparem que o mercado continua subindo, mas o que é que os bancos centrais estão fazendo? Estão despejando. É simplesmente uma zona de liquidez. Eles estão despejando para pessoas que querem comprar caro. Eles estão despejando. Então eu começo a entender como é que está aqui, se esse verdadeiro movimento é bacana ou não, certo? Então eles vão lá, sobem, 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 só que o mercado vai lá e inverte. Então olha essa queda brusca aqui. Essa queda brusca que aconteceu entre março e abril, olha como o indicador aqui, ó, o indicador aqui do ICT já me explica muita coisa. O indicador do ICT aqui, ó, lá por volta ali de outubro de 24 até abril ali, dezembro. Não, minto eu, desculpem. Vamos lá, deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil a leitura. Eu me embora aceitou. Aqui. Assim, para me marcar. Canal. Ordem visual. Trazer para o tempo. Pronto. Então, olhem aqui, ó. Essa queda aqui, lá por volta de março de 25, foi uma verdadeira queda. Realmente, veio abaixo de 50% e começou a cair. Em uma premissa de um ano, o que é que a gente tem acontecendo no mercado por parte dos comerciais? A gente está em um contexto de topo histórico. A gente está em um contexto de topo histórico. O que é que se está mostrando nesse indicador? Que essa alta muito provavelmente é uma alta de despejo, é uma alta onde eles estão aproveitando as pessoas que estão sendo acometidas pelo FOMO, pelo medo de ficar de fora. É uma alta. Beleza, mas os bancos centrais, eles estão começando a despejar, ou seja, eles estão começando a vender para pessoas que querem comprar em região cara. Então, o que é que a gente está observando aqui basicamente? Basicamente, a gente tem duas visões. Poxa, peraí, o mercado ele está subindo, mas o que é que os bancos centrais estão percebendo correlacionado a isso? Eles estão começando a ficar pessimistas, eles estão começando a vender. Então, o que é que eu, David, como operador, como analista, eu tenho que entender? Poxa, tudo bem, eu sei que o viés gráfico dos candles está altista, mas eu tenho que prestar atenção que a qualquer momento essa parada vai ser despejada no mercado e vai começar uma venda. Os bancos centrais já estão antecipando isso. Eles já estão ficando pessimistas. Então é essa leitura que eu vou fazer. Essa leitura que eu vou fazer rebuscada para entender do que é que a gente está falando. Se vocês bem lembram, eu tenho tudo relatado lá no YouTube que eu deixei público. Eu tenho tudo relatado lá no YouTube que eu deixei público. Por essa parte aqui, ó, mais ou menos por essa partezinha aqui, tá? Lá por volta de abril de 25, eu comecei a cantar uma alta. Eu comecei a falar, ó, compra, compra, compra. O que é que a gente tem acontecendo aqui? A gente tem mais ou menos aqui, ó, lá por volta no finalzinho de março, o mercado indo acima dos 50% desse range. Claro, aqui não vale, mas se a gente puxar de abril até abril, essa linhazinha aqui está indo acima de 50% do range, tá? Então, quando o mercado começou a cair, começou a cair e fez uma mudança no intradiário aqui, um MSS, mais ou menos por aqui, ó, eu vim desse vendendo, mais ou menos nesses 2 dias, e então no intraday eu entrei comprado. Então começa toda o quê? Toda essa avalanche de compra, toda essa avalanchezinha de compra aqui, ó, nesse período aqui, lendo indicadores. Concomitantemente, quando o mercado começou a cair
Lá por volta de julho, ó, o indicador veio abaixo da linha mediana em julho. O que é que julho nos representa? O que é que julho nos mostra? O que é que julho nos mostra? Julho nos mostra o mercado caindo. Então, basicamente, eu tenho que ter isso em mente. Pô, tá subindo, beleza. Mas essa é uma alta que está sendo amparada pelos bancos centrais? Não. Não é uma alta que está sendo amparada pelos bancos centrais. Os bancos centrais estão começando a despejar. No futuro, será que essa alta ela vai permanecer? Será que não vai ser um novo topo histórico que vai surgir por esses dias? Sim, muito provavelmente. Se vocês forem analisar a tríade de mercado, vocês pegarem o S&P, vocês pegarem o Dow Jones, a gente já tem divergência CMT aparecendo. A gente já tem a afirmativa de que os bancos centrais estão começando a despejar. Espera aí, opa, vamos lá, preste atenção. Isso aqui é a leitura dos bancos centrais. Esse indicadorzinho aqui, ó, essa linha vermelha, é tudo Banco Central, certo? É tudo Banco Central. Quando a gente pega na nossa leiturazinha aqui, isso aqui é o diário, tá? Isso aqui é o topo histórico. A gente já está em topo histórico aqui. O topo histórico tinha sido esse, que tinha sido cravado mais ou menos lá por volta de dezembro, até o início do ano. E a gente está no novo topo histórico, que é mais ou menos aqui, ó. É mais ou menos essa faixazinha aqui, em julho, aqui, ó. Mais ou menos aqui. Vamos ver onde é que está julho. Julho. Aqui. 1 de julho. Está bem aqui. É mais ou menos isso aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Olha como em julho os bancos centrais começaram a despejar no mercado. Por quê? Eles estão acima de um topo histórico. Tem pessoas aqui querendo comprar caro. É o FOMO, é o medo de ficar de fora. E quando vocês pegam isso daqui, ó, deixa eu colocar no livro. Deixa eu colocar aqui o S&P, MES. Deixa eu colocar abaixo o Dow Jones, NY. Olha o que está acontecendo aqui, pessoal. Olha o presságio do que está por vir. Olha o Dow, olha o Nasdaq renovando o topo. Olha o S&P renovando o topo. Olha o Dow Jones não renovando o topo. Julho, vamos lá para julho. Julho. Tudo em julho aqui, ó. Se a gente pega o indicador, o que é que está acontecendo em julho? Despejo. Despejo de ordens, tá? Esse indicador mostra qual é o sentimento do Banco Central, certo? No último ano, baixista para julho, caiu abaixo do ponto médio. Não, pô, mas o Nasdaq está renovando o topo, o S&P está renovando o topo, tá? Mas é uma tríade. Existe uma tríade de mercado. É S&P, Dow Jones e Nasdaq. 5, 10 e 30 anos das taxas de juros, como eu já ensinei para vocês. Aí vem agora o quê? Vem agora o indicadorzinho aqui que o Michael vai falando. Repare, baseado nisso, a gente tem basicamente o quê? As prévias de um movimento antecipatório dos bancos centrais para despejo. Aí o que é que a gente tem que entender? A gente está em um patamar caro. Em patamar caro, tecnicamente, não se compra. Tudo bem, o mercado está subindo, então a gente vai trabalhar comprado, sem problemas. Porém, a gente tem que entender que a qualquer momento vai se plotar o que aqui?
vai se plotar um topo. E quando esse topo se plotar, o que é que a gente vai procurar? A gente vai procurar patamar de desconto. E a gente tem diversos patamares de desconto, até a extremidade, que é essa daqui. Ó. Essa, essa, essa. E outros swingzinhos que a gente tem aqui, que a gente já sabe como é basicamente para procurar. A gente tem esses pontos. Então, basicamente, para um médio e longo prazo, o que a gente tem? A gente tem uma possibilidade de uma mudança no patamar de entrega aqui, para então chegar até esses patamares de desconto. Uma leitura macro. Então, eu estou mapeando o mercado, entendendo o que ele vai fazer no médio e longo prazo. Eu tenho que entender no curto prazo? Tenho que entender. Eu tenho que entender no prazo intermediário? Tenho que entender. Mas o order flow do Banco Central, que é basicamente onde o IPDA está instalado, está me mostrando que ele é pessimista. Então, fiquem com essa informaçãozinha aqui. Tá? Vamos ver aqui. Bitcoin. Só para a gente ter uma noçãozinha, tá? O micro do Bitcoin. Interesse em aberto, 658. Setembro de 25. Vamos entender aqui o interesse em aberto do Bitcoin. Interactive Chart. A gente está em julho. Vamos até julho do ano passado. Ops. Faltando alguma coisa. Correto. Julho. Aqui. Windows Shift S. Do ano passado. Onde está a mínima? Está aqui. Onde está a máxima? Está aqui. O que é que os bancos centrais estão pensando nisso, pessoal? Só um minuto, eu fiz errado. Pronto, print corretamente. Aqui. Aqui. Bitcoin. Que é que os bancos centrais estão pensando no Bitcoin. Até então, estão pensando em alocar Bitcoin. Acima da faixa de 50%. Otimista. Otimista para isso. Certo? Otimista para isso. Se vocês prestarem atenção, pegar uma faixa de abril, aqui mais ou menos, ó, abril até abril do ano passado. Análise. Está só passando aqui. Agora, para hoje, setembro do ano passado até setembro desse ano. Está mais ou menos por aqui. A gente tem um Bitcoin em alta. Tá? A gente tem um Bitcoin em alta pelos bancos centrais. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer essa análise. Feito essa análise, eu vou procurar estar trabalhando em uma expansão do candle semanal barra mensal, como eu já ensinei para vocês. Tudo precedido desse indicador.
Ele vai mostrar basicamente a pedido. Então, vocês vão lá e tentam trabalhar a respeito disso. Claro, vai ter oportunidades boas contrárias a isso? Vai. Só que as melhores oportunidades, tecnicamente, vão ser vendidas. Quando o mercado mostrar uma mudança no patamar de entrega nos últimos 60 dias, por exemplo, aqui, ó, a gente está em julho. Onde estão os últimos 60 dias? As 60 barras. Estão aqui, ó. Está massivamente o que isso aqui? Altista. Está massivamente altista. Junho, alta. Aqui, maio, alta. Abril, alta. Então, o que é que a gente espera aqui? A gente espera um MSS. Esse MSS, ele já vem acontecendo no Dow Jones. Já vem acontecendo no Dow Jones. Já tem uma mudança no Dow Jones aqui. Será que o mercado não se está trabalhando para vir até um patamar caro no Dow Jones, para então começar uma queda? Bem aqui, ó, é uma possibilidade. Olha o Dow Jones aqui. É uma possibilidade do mercado estar vindo até um patamar caro, porque a mudança aqui, ó, já foi feita. Já foi feita. O Dow Jones, será que não vai fazer uma manipulação desses topos aqui para começar a ser entregue um verdadeiro mercado bearish? É uma possibilidade. No Nasdaq, o que a gente está esperando? No diário, uma quebra desse nível inicialmente aqui, ó. No S&P, uma quebra desse nível aqui, ó. Que são os mesmos níveis lá para o Dow Jones. Só que o Dow Jones já quebrou um swing low, enquanto os outros dois não estão quebrando. Então, o que é que o Dow Jones está antecipando? O Dow Jones já está chamando preços mais baixos, enquanto os outros dois ainda estão fazendo o quê? Subindo. Isso aqui é basicamente como se lê uma divergência CMT, certo? Isso aqui é basicamente como se lê uma divergência CMT. Quem é que está fazendo o quê? Se eu estou em um mercado bullish e eu tenho um mercado renovando fundo, eu tenho uma divergência CMT acontecendo. Se eu estou em um mercado bearish e eu tenho um mercado renovando topo, eu tenho uma divergência CMT acontecendo. Eu tenho que prestar atenção nisso, eu tenho que ter respaldo, eu tenho que ter cuidado quanto a isso. Tá? Então, basicamente, pessoal, essa aula de hoje foi para trazer essa leitura mais ampla para os senhores sobre esse indicador aqui. Tá? Ah, David, beleza, aqui está o sentimento dos comerciais. Bacana. Se vocês vierem e ativarem o verde, vocês vão ter o quê? Das grandes instituições. Reparem, como é totalmente diferente, tá? É totalmente diferente, pessoal. Totalmente diferente, ó. Porque há quem diga que os grandes bancos, JP Morgan e assim sucessivamente, movimentam o mercado. Não movimentam coisa nenhuma, tá? Não movimentam coisa nenhuma. Reparem como o sentimento dos comerciais dos bancos centrais é totalmente diferente, ó. É totalmente diferente. O que é que os bancos centrais estão pensando sobre o Bitcoin? Os grandes bancos estão pensando sobre o Bitcoin, só para vocês terem noção disso. Só para vocês terem noção disso. Eles estão pessimistas, ó. Eles estão pessimistas. Olha os bancos centrais alocando dinheiro no Bitcoin. Enquanto os outros bancos estão fazendo o quê? Estão basicamente saindo de suas posições, claro. Claro. Eles estão saindo da posição. Eles não estão mantendo as posições deles. Enquanto o Banco Central está fazendo o quê? Toma injetar dinheiro em compra para o Bitcoin. Vocês têm que entender aqui também, ó, que aqui a gente tem outra leitura. Olha o nível zero aqui desse indicador. É basicamente acima do nível zero, otimista, em uma análise macro aqui, tá? Em uma análise sem levar em consideração nada. Abaixo, pessimista. Então, reparem como os grandes bancos, eles estão trabalhando sempre abaixo da linha zero. Sempre abaixo da linha zero. Agora, olhem comigo
A varejada. Olha como a varejada está indo totalmente contrária aos grandes bancos. Ou seja, isso aqui é CPF. Olha como o CPF está buscando sair dessa gurizada aqui, ó. Então eu entendo, eu tenho uma leitura macroeconômica, só de ler esse indicador COT. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho lá por volta de 22, lá por volta de 22, os grandes bancos botando muita grana, tá? Os grandes bancos colocando muita grana e depois retirando essa grana. Aí o Banco Central fez o quê? Opa, peraí. Vamos colocar dinheiro aqui nessa paradinha. Aí reparem, ó, que lá por volta de 22, o que é que o mercado ele começa a fazer? Começa a injetar dinheiro. O Banco Central começa a injetar dinheiro. E o que é que o varejo ele faz? O varejo nunca está abaixo da linha zero. A linha zero está mais ou menos aqui, ó. O varejo uma hora cai, mais ou menos para executar lucro, mas depois olha como ele começa a injetar grana no Bitcoin. Para quê? Para se livrar dessas instituições aqui, para tirar a grana dessas instituições. Isso é uma leitura macroeconômica de um indicador muito fidedigno, que mostra o Banco Central, mostra as grandes instituições e mostra o varejo, certo? É esse indicador aqui, ó, tá? Esse indicador aqui. Mas se o indicador estiver acima da linha zero, significa que ele vai subir? Não. Mas significa que está sendo alocado dinheiro nesse ativo. Significa que pela linha vermelha, por quem forma a linha vermelha, está sendo injetado dinheiro. Por quem forma a linha verde, está sendo retirado dinheiro. Por quem forma a linha roxa, está sendo alocado dinheiro. Então eu entendo basicamente qual é a intenção de quem. Então a gente tem as três principais questões que formam o mercado. A gente tem o Banco Central, a gente tem os grandes bancos e fundos de investimento e a gente tem a varejada, ou seja, o CPF. Então a gente tem o CPF sendo roxo, a gente tem o CNPJ sendo verde e a gente tem quem manda no mercado, realmente aqui, o vermelho, tá? Também. Então a gente tem uma leitura macroeconômica. Então, se vocês forem prestar atenção, ler gráfico é fenomenal ler essas velazinhas aqui. É fenomenal ler essas velazinhas. Mas é imprescindível que você entenda disso aqui também. É imprescindível que você entenda disso. Por quê? Quando a gente vai ver o Michael falando, a gente vai entender que o Michael fala, ó, prestem atenção, acima de tudo, na tendência sazonal. E quando a gente vai entender sobre tendência sazonal, de nada tem a ver com os gráficos. 100%. Tá? Eu fui genérico aqui e eu errei em dizer que nada tem a ver, porque tem a ver. Mas quando a gente entende o que é tendência sazonal, a gente sabe o quê? Que é basicamente movimentos que acontecem a cada mudança de estação. 4 estações. 4 estações. Mudou uma estação, basicamente uma tendência sazonal se está entrando. Com a questão do quarterly shift, que o Michael fala, mudança a cada 3 meses. Atrelado a isso, o Michael fala, ó, preste atenção no que os grandes bancos estão fazendo. Como é que eu faço? Baixar.com, linha vermelha. Atrelado a isso, IPDA 20, 40, 60. Então, se você é um trader e você está querendo galgar patamares para o profissionalismo, você tem que ter em mente isso. Você tem que dominar a tendência sazonal. Você tem que dominar, além da tendência sazonal, você tem que dominar o quarterly shift. Não estou falando da teoria do Dale, tá? Estou falando do quarterly shift que o Michael fala. Tendência sazonal, quarterly shift. Depois você vai entender o que é que os grandes bancos estão fazendo, o que é que o Banco Central está fazendo, o que é que o varejo está fazendo. Você vai entender isso. Não estou falando aqui que acima da linha zero você compra, abaixo da linha zero você vende. Eu estou falando que você vai ler o que é que está acontecendo no mercado. Poxa, por que os bancos estão tirando dinheiro daqui? Por que o varejo está colocando dinheiro aqui? Os CPFs.
E por que o Banco Central está colocando dinheiro aqui? Eu estou entendendo, eu estou me respaldando, eu estou tendo uma análise macro. Porque gráfico por gráfico, pessoal, geralmente vocês aprendem a ler só isso aqui, ó. É um gráfico só. É um gráfico só. Quando você vem para o que o Michael ensina sobre a tríade de mercado, você já tem uma visão muito vislumbrante. Então, tal que o Michael chega a falar isso aqui, ó. Ele tá com isso aqui, né? Aí, em muitas aulas ele fala, ó, agora eu vou abrir um gráfico que só os bancos centrais têm. Agora eu vou abrir um gráfico que só os grandes trades operam. É um indicador que só os grandes trades têm. Aí ele vai lá e clica aqui, ó. Aí quando abre mais dois gráficos aqui. Aí ele começa a ensinar sobre divergência CMT. Isso que é a beleza do mercado. Não é só ler Kindle a Kindle. É entender uma macroeconomia que está por trás de tudo isso. Movimentos macroeconômicos. Então reparem, hoje é 19/7/25. Já antecipo para vocês isso aqui, ó. Um movimento pessimista para o médio e longo prazo. Eu excluí aqui. Tá? Por quê? O Banco Central está tirando a grana disso. Vamos ver o Nasdaq, tá? Vamos ver o Nasdaq. Para a gente concluir. Só para a gente ter uma leiturazinha. Sim, aberto. Dezembro. Então, vamos entender aqui o que está acontecendo com isso. Ativamente. Então, reparem, o que é que está acontecendo aqui? Os bancos, grandes instituições, linha zero está aqui, ó, estão alocando dinheiro. Isso é um fato. Os bancos aqui estão alocando dinheiro. O Banco Central está despejando dinheiro. Opa, peraí. Entendo a dinâmica aqui. Ó. Quem é que está comprando aqui? É a linha verde. Ó. Quem é a linha verde? São os grandes bancos. O Banco Central está vendendo. Vocês estão entendendo agora o porquê o JP Morgan não movimenta nada? O porquê os grandes fundos de investimento não movimentam nada? É por conta disso, ó. Olha a linha vermelha caindo, abaixo do ponto zero. Claro, já estava caindo há muito tempo, né? Já estava muito abaixo da linha zero. Sem problema nenhum. Mas só para vocês entenderem. Só a dinâmica da parada aqui em julho. Alguém injetou dinheiro no mercado. Quem injetou dinheiro no mercado? As grandes instituições e fundos de investimento. Alguém tirou o dinheiro. Executou. Quem foi que executou? Foi os grandes players. O varejo injetou um pouquinho de dinheiro e está começando a tirar um pouquinho de dinheiro, porque está entendendo que essa alta não está com nada. E enquanto isso, ó, o Banco Central vendendo. Vendendo. Tá. Linha vermelha. Banco Central, linha verde. Tá? Grandes instituições, fundos de investimento, linha roxa, CPFs. Beleza, pessoal? Então, peguem essa ferramenta e olhem com carinho. Olhem com apreço a ela. Olhem com carinho e olhem com apreço a ela. Tem uma boa história carregada até mais ou menos em 2001. Precisa de tudo isso que eu já passei toda uma base para vocês aqui. É isso aqui. Vocês prestarem atenção nisso daqui. Tá, pessoal? Então, tamo junto. Valeu. É basicamente essa leitura macroeconômica que eu queria passar para vocês aqui, para que vocês ficassem mais atentos. E é isso aí, pessoal. Qualquer situação, manda mensagem para mim, comunica lá no grupo. E a aula de hoje é sobre baixar.com, essas taxinhas de juros. À tarde eu encontro com vocês. Valeu, forte abraço.